pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho. Na semana passada nós falamos sobre o processo de admissão e hoje a gente vai entrar mais a fundo na questão dos tipos de contrato de trabalho existentes e também iremos estudar a Lei 11.788, que trata da regulamentação do estágio. O objetivo da aula de hoje é justamente a gente fazer uma breve revisão que envolve o processo de admissão e então entrar no assunto que diz respeito ao contrato de trabalho. No final desse vídeo eu vou passar uma atividade que vai servir como comprovação da presença de vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e assistam com atenção, pois esse assunto de RH ele trata de muitos detalhes que envolvem a legislação. Quando a gente fala de tipo de contrato de trabalho, é importante a gente citar o artigo 443 da CLT, que visa explicar quais os tipos de contrato de trabalho existentes e quais as características que envolvem cada tipo de contrato de trabalho. Voltando, nós podemos falar um pouco sobre o processo de admissão. Eu estou aqui com o nosso livro e vou abrir na página que trata a respeito disso, que seria a aula 02, que nós abordamos na semana passada. É importante a gente entender que no processo de admissão ocorrem duas vertentes, né? A parte estratégica, né? No qual o gestor de RH junto com o psicólogo e o gestor da área vai definir qual é o melhor candidato para aquela vaga e assim vai ocupar aquele cargo. Quando nós falamos de processo de admissão na área de departamento pessoal, nós vamos tratar de todo o processo que envolve a documentação e o exame admissional daquele candidato que foi selecionado. Então, é importante a gente entender que o artigo 41 da CLT diz o seguinte: em todas as atividades será obrigatório para o empregador, no caso o empregador é o patrão, efetuar o registro dos respectivos trabalhadores, ou seja, aqueles trabalhadores que exercem atividade laboral naquela empresa, podendo ser adotados por livros, fichas ou sistema eletrônico. O tipo de registro, podem ser três, ou por ficha manual, ou um livro, ou um sistema eletrônico. Através desses meios, o empregador é obrigado a efetuar o registro do empregado naquela organização. Além disso, são solicitados diversos documentos no ato admissional com o objetivo de formalizar aquele contrato de trabalho. O primeiro deles é a carteira de trabalho, a que nós conhecemos como CTPS. Segundo, é o exame admissional. Quando você é admitido numa organização, o RH da empresa vai te dirigir a uma clínica credenciada, no qual o médico vai aferir a sua capacidade física e mental para exercer aquela atividade laboral. Por isso, é de suma importância que antes de iniciar as atividades na empresa, tenha-se o apto que vai ser dado por aquele médico, que vai oferir a sua capacidade física e mental de exercer aquela atividade. Título de eleitor, nesse caso, para maiores de 18 anos. Certidão de nascimento ou casamento, identidade, o CPF, a certidão de nascimento dos filhos, enteados ou tutelados. Nesse caso, é solicitado esse documento com o objetivo de verificar a possibilidade daquele empregado receber o salário família, que nós vamos estudar mais a fundo lá na frente. Comprovante de frequência escolar dos filhos,
a CNH. Só que nesse caso, a CNH só é solicitada para aqueles empregados que vão exercer atividades relacionadas a empregados que exercem-se em cargo de motorista ou que envolva a condução de qualquer veículo. E a carteira de habilitação profissional? Existem atividades que são regulamentadas por seus conselhos que visam, estabelecer, critérios para o exercício daquela profissão. Nós temos como exemplo o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Temos a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E temos o CRA, que é dos administradores, o CRC, que é dos contadores. E tudo isso visa a regulamentação e a comprovação daquele profissional. O exame médico, ele deve ser realizado por clínica credenciada, mas os custos vão ser pagos pelo empregador também. Não é o empregado que paga, esse custo é direcionado para aquela clínica que a empresa vai pagar. O exame de admissional costuma ser bem simples, apenas com o preenchimento de uma ficha e só vai ser solicitado alguns exames adicionais quando aquela atividade laboral necessita de algumas comprovações. E esse exame admissional, ele deve ser executado por um médico especialista em medicina do trabalho, ou seja, aquele médico que é capacitado para verificar e relacionar a aptidão física e mental com a atividade laboral a ser exercida, pois existem diversas atividades laborais que necessitam de necessidades diferentes. Existem outros casos também em que é solicitado um exame, ou seja, ele é solicitado também periodicamente, tá? Inclusive quando os trabalhadores são expostos a doenças ocupacionais, tá? Ou são portadores de doenças crônicas, ou seja, existem atividades laborais que expõem, de certa forma, o trabalhador a algum risco, como, por exemplo, aqueles trabalhadores que têm em seu salário o adicional de periculosidade, que são aquelas atividades que são exercidas em ambientes que fornecem perigo, como ambientes inflamáveis e também o setor de energia elétrica, ou seja, aqueles profissionais que trabalham com eletricidade. Mudança de função e também no caso demissional. Existe no artigo 5º da CLT que diz uma coisa muito importante, diz o seguinte: o empregador anotará na CTPS do empregado, no prazo de 48 horas contadas da admissão, os seguintes dados. Precisa anotar a data de admissão, a remuneração que aquele funcionário vai receber e quais são as condições especiais daquele contrato, caso assim venha a existir. As demais anotações vão ser adicionadas conforme o ocorrido, por exemplo, anotação das férias, anotação da rescisão contratual, que vão ocorrer no momento daquele fato gerador. Temos também o PIS e o PASEP. O PIS é um programa de integração social do governo e ele é dirigido aos funcionários da iniciativa privada, enquanto o PASEP, que é um programa de formação do patrimônio do servidor público, é dirigido a servidores, que atuam na administração pública. Agora nós vamos entrar finalmente no tema da nossa aula de hoje,
Espero que tenha ficado claro as questões que envolvem o processo de admissão, pois elas são muito importantes para que nós possamos dar continuidade ao tema da aula de hoje, pois é bem complexo e exige alguns conceitos iniciais a serem entendidos. Com isso, nós devemos começar que existem algumas questões que devem nortear o processo de contratação. Ou seja, primeiro, qual é a importância da regulamentação do trabalho? Por que o trabalho e a relação entre o empregado e o empregador precisa ser regulamentada? Por que isso é importante? 2. Por que existe uma regulamentação que se difere da CLT para os estagiários? Qual a importância disso? É isso que nós vamos tentar responder na aula de hoje. Em relação à exposição do conteúdo, nós vamos entender o contrato por prazo indeterminado, o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, o estágio e também eu vou adicionar a questão do trabalho intermitente, que é uma nova modalidade do contrato de trabalho que foi incluída na reforma trabalhista, que tem por objetivo formalizar aqueles bicos, que existem dentro de uma relação de trabalho informal. Com isso, pessoal, nós iremos fechar a aula de hoje. Essa será a exposição do nosso conteúdo. Primeiro, nós precisamos entender o que trata o artigo 443 da CLT. Diz o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Ou seja, quanto à formalização do contrato de trabalho, existem 3 tipos de contrato macro que nós iremos estudar aqui. O contrato de experiência, ele está dentro do contrato de trabalho por prazo determinado. Por isso, ele não consta no artigo 443 da CLT. No que concerne ao contrato de trabalho por prazo determinado, nós precisamos citar que o contrato de trabalho por prazo determinado, ele é válido quando se trata das seguintes questões. Questão número A: do serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Ou seja, a transitoriedade daquela atividade laboral, ela vai ter um início e um fim. Nós tivemos recentemente as Olimpíadas, e também a Copa do Mundo aqui no Brasil. Com isso, fez-se necessário a contratação de funcionários para conclusão do projeto, que seria a realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo aqui no país. Com isso, a transitoriedade daquela atividade, já que a Copa do Mundo e as Olimpíadas só ocorrem por determinado período de tempo, justifica a contratação de funcionários por prazo determinado. Com isso, a transitoriedade dessa atividade dá ao empregador a permissão de contratar funcionários com prazo estipulado, que venha a ser equivalente à duração daquele trabalho que o empregador precisará para conseguir finalizar o seu projeto. Questão B: de atividades empresariais de caráter transitório. Mais uma vez, a gente esbarra nessa questão de transitoriedade, ou seja, é de algo que tem um início e fim, e está muito relacionado ao projeto, pois em seu conceito, todo projeto precisa ter uma data de início e também uma data de fim. Dentro do contrato de trabalho por prazo determinado, é importante a gente citar também a questão do contrato de experiência. O que seria esse contrato de experiência?
O contrato de trabalho de experiência não pode exceder 90 dias. E também no que tange ao contrato de trabalho por prazo determinado, ele não pode ser estipulado por mais de 2 anos, observadas as regras do artigo 451 da CLT. Ou seja, existe um prazo limite para o exercício do contrato de trabalho por prazo determinado, que é de 2 anos. Já no que concerne ao contrato de trabalho por experiência, nós temos aí um limite máximo de 90 dias. As empresas costumam contratar funcionários por experiência justamente para ver se aquele empregado vai se adequar à atividade a ser exercida e também à cultura daquela empresa. E ele indo bem, existe uma cláusula naquele contrato que vai dizer mais ou menos o seguinte: após o prazo final do contrato por experiência, esse contrato passará a vigorar por prazo indeterminado. Ou seja, para que se evite a formulação de 2 contratos de trabalho, eles colocam lá uma cláusula que vai informar que, havendo estourado o prazo de contrato por experiência e aquele empregado tenha sido adequado para a organização, aquele contrato de experiência passaria a vigorar por prazo indeterminado. Essa é uma forma de acoplar todas essas questões que envolvem o contrato de trabalho. Um exemplo que a gente pode citar em relação a uma atividade que envolve o contrato de trabalho por prazo determinado, nós temos 2. Primeiro, a manutenção de máquinas de uma empresa, ou seja, não é sempre que uma empresa precisa realizar a manutenção de máquinas, pois aquela não é a atividade fim da empresa, são coisas que acontecem ocasionalmente. Segundo, são aquelas empresas que fazem fogos de artifício, ou seja, não é todo ano que nós temos uma alta demanda de fogos de artifício, até porque existe uma sazonalidade que envolve diversas atividades. Nós temos o período de Páscoa, por exemplo, que aumenta a demanda do chocolate. Os fogos de artifício, qual a época em que nós temos muito fogos de artifício? No ano novo, na virada do ano. Então, são empresas que exercem atividades empresariais de caráter transitório, ou seja, a alta demanda daquela atividade ocorre em períodos ocasionais que estão relacionadas a uma determinada variável política, social ou econômica. Até aí tudo bem, pessoal? Com isso, nós conseguimos fechar mais ou menos como é que funciona o contrato de trabalho por prazo determinado. Agora, nós iremos mais a fundo a respeito do contrato de experiência. Como eu disse para vocês, ele está dentro do contrato determinado. É como se fosse uma modalidade do contrato de trabalho por prazo determinado e que não pode exceder a duração de 90 dias. Ou seja, num contrato de experiência, eu não posso fazer uma contratação por 100 dias ou por 91 dias. Por quê? O prazo máximo daquele contrato de experiência é de 90 dias. Então, a gente não pode fazer essa contratação. Terceiro aspecto que envolve a contratação de um funcionário por contrato de experiência é justamente a adequação do empregado à exigência das empresas. Por quê? É muito mais cômodo para a empresa não vir a garantir outra modalidade de contrato, até porque às vezes é muito comum a gente conhecer mais o funcionário quando ele de fato exerce a atividade e não numa simples entrevista. Num processo seletivo, é muito comum realizarem diversos testes.
mas devido ao pouco período de conhecimento entre o entrevistador e aquele candidato, não se dá para saber ao certo e nem verificar a autenticidade do mesmo em relação à adequação daquele candidato ao cargo que está sendo ofertado pela empresa naquele processo seletivo. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que o contrato de experiência ele tem suas vantagens, sim, e serve também para que o empregado possa verificar se era aquilo mesmo que ele queria, se para ele não ter que se comprometer de tal modo que ele possa vir a se arrepender depois, pois isso acontece. Às vezes, o cargo que é divulgado por plataformas não corresponde à atividade em sua totalidade. E então, o contrato de experiência permite essa transitoriedade do empregado para ver se ele vai se adequar não só àquilo que ele espera, mas também em relação às exigências daquela organização. E é muito comum que as empresas façam da seguinte forma: 45 dias prorrogando-se por mais 45, ou então 20 dias prorrogando-se por mais 60 dias. Essas duas formas chegam a igualar a quantidade máxima de dias que é permitido dentro de um contrato de experiência, que no caso é de 90 dias. Agora nós vamos entender, pessoal, um pouquinho a respeito do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Quais são as características que envolvem essa modalidade? Nós vamos tratar agora. O contrato por prazo indeterminado diz o seguinte no nosso livro: é aquele em que as partes não fixam o tempo de duração do mesmo. Ele se prolonga no tempo, segundo a vontade das partes contratantes. No caso, o empregado e o empregador. No caso de uma das partes decidir desfazer aquele contrato, ou seja, desistir daquele emprego, deve-se dar o aviso prévio, com no mínimo de 30 dias de antecedência. Ou seja, no contrato de trabalho por prazo indeterminado, não é definida uma data de término, igual ocorre no contrato de trabalho por experiência ou determinado. No contrato de trabalho indeterminado, não se sabe quando a pessoa vai acabar. E esse contrato ele pode ser rescindido por ambas as partes. Nesse caso, tanto o empregado quanto o empregador. E aí, havendo a desistência daquele contrato por uma das partes, deve-se dar o aviso prévio. O que seria esse aviso prévio? O empregado, quando ele pede demissão, ele precisa avisar com no mínimo 30 dias de antecedência, para que o empregador possa conseguir outro substituto. Da mesma forma, funciona quando o empregador decide reincidir o contrato com aquele empregado. O que é feito nesse caso? Nesse caso, o empregador deve avisar com 30 dias de antecedência. Caso ele faça a rescisão do contrato e não queira que aquele empregado cumpra o aviso prévio de 30 dias, nesse caso, o empregador vai ser obrigado a indenizar aquele funcionário pelos 30 dias de aviso prévio, ou seja, ele vai receber um salário a mais, Ele não vai trabalhar naquele mês, mas também vai receber o valor do aviso prévio, pois aquele empregador decidiu por rescindir o contrato e não conceder a ele o direito de trabalhar por mais um mês. Isso pode ocorrer em casos em que o empregador tem receio, por exemplo, de aquele empregado faça alguma coisa contra a empresa nesses próximos 30 dias.
Então, às vezes, o empregado prefere pagar esses 30 dias de aviso prévio do que deixar o funcionário por mais 30 dias trabalhando e temer algum acontecimento. Com isso, pessoal, nós entendemos que a parte da rescisão contratual, ela é muito importante quando a gente fala de contrato de trabalho por prazo indeterminado, pois tratamos de questões delicadas que envolvem também diversas verbas rescisórias, mas isso a gente vai estudar lá na frente de forma mais aprofundada. Outra modalidade, pessoal, do contrato de trabalho é o contrato de trabalho por prazo intermitente. Como funciona isso? O prazo indeterminado é como se fosse a formalização dos bicos. Esse tipo de contrato de trabalho, ele veio da reforma trabalhista em 2017, que tem por objetivo, fazer com que aquelas empresas que realizam atividades, por sazonalidade, por exemplo, possam contratar mais funcionários durante aquele período. Por exemplo, um restaurante que faz um contrato de trabalho e ele consegue, fazer um buffet, por exemplo. E o trabalho dele é de restaurante, de servir as pessoas, self-service e tal. Só que aí ele recebe essa proposta de buffet. Nesse caso, ele vai precisar de mais garçons, de mais funcionários para poder estar auxiliando no dia daquela festa. Então, nesse caso, o empregador vai poder contratar mais garçons por contrato intermitente, que é essa formalização do bico. Fazendo isso, o empregador vai fazer esse contrato intermitente com aquele empregado e o contrato desse empregado vai ficar ativo somente no período em que aquela atividade for exercida. Após o término daquela atividade, o contrato de trabalho por prazo intermitente, ele entra em período de inatividade, ou seja, um funcionário por contrato de trabalho intermitente, ele só vai receber enquanto estiver exercendo atividade laboral. E também, quando a atividade terminar, ter o seu fim, aquela atividade, aquele contrato vai entrar em período de inatividade, tá? O que faz a gente entender que as prestações de serviço ou de trabalho não ocorrem de forma contínua, ou seja, não é como se fosse um trabalho fixo, que eu tenho uma jornada a cumprir todo dia. Não, o contrato de trabalho por prazo intermitente, ele vai depender da demanda que aquela empresa tem em atividades que são transitórias. Com isso, pessoal, nós estudamos três modalidades, que vão nos auxiliar e a compreender como é que é feita essa formalização do trabalho, que se dá através de um contrato, e podem ser eles: contrato por prazo determinado, no qual a gente tem, como se fosse uma modalidade dele, o contrato de experiência. Segundo, nós temos o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é quando não se fixa a data de término daquele contrato. E nós temos também o contrato de trabalho por prazo intermitente, que é uma modalidade nova, advinda da reforma trabalhista, que tem por objetivo formalizar aqueles bicos, que todo mundo conhece e sabe que é muito comum aqui no país. Com isso, pessoal, a gente termina a primeira parte dessa aula e posteriormente eu vou fazer a segunda parte dessa aula, explicando a parte de estágio
e fazendo com vocês e divulgando um exercício de fixação.